Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e vocês estão acompanhando aí o Fala Carlão da COP27, que a gente já está aqui uma semana, estamos começando a segunda semana e você acompanhou que nós estamos começando com o pé embaixo mesmo, já entrevistamos aqui vários governadores, vários secretários de Estado e cada vez mais chega a prateleira de cima aqui, olha só se não é o caso aqui agora. Gustavo Montesano, que é o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, presente aqui. Obrigado pela sua gentileza de nos atender, viu, Gustavo? Obrigado, Carlão. Obrigado pelo convite. Obrigado por vir divulgar o Brasil aqui na COP. Super importante o trabalho de vocês. Pois é, eu acredito muito no Brasil, por causa uma das minhas réguas é a juventude do Brasil que está fazendo acontecer. Você faz parte dele, porque mesmo você me dizendo que tem 42 anos de idade, eu não acredito, dá a impressão que tem menos, viu, rapaz? É que a gente faz uma vida sustentável, então a gente procura se cuidar bem, porque trabalhar com o presidente Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes é ralação, né? Né? Então a gente tem que se cuidar para poder aguentar o ritmo. Então obrigado pelo elogio aí. Maravilha. Escuta, aqui eu falo, antes da gente começar a falar das ações do banco, eu falo sempre que ninguém nasce presidente do banco. Eu queria que você me contasse um pouquinho qual é a sua trajetória, como é que você chegou até aqui, tão jovem e ocupando um cargo tão importante para o Brasil e para o mundo. Eu passei a minha vida inteira, até 2018, no setor privado, em banco de investimento do setor privado, e só aprendi a trabalhar em banco. E aí, quando eu estava morando em 2018 em Londres, na Inglaterra, eu vi que o Brasil ia passar por uma mudança importantíssima, que era a chegada do presidente Jair Bolsonaro junto com o ministro Paulo Guedes, e aí eu fui lá me oferecer para eles. E aí eu brinco que tentaram me tirar de banco, que eu comecei trabalhando no Ministério da Economia, e depois me botaram de volta no banco em junho de 2019, e aí estou completando agora no final do ano 3 anos e meio de BNDES, com muita história boa para contar, se Deus quiser. Maravilha, história boa é o que mais a gente gosta aqui no programa Fala Carlão, então eu queria saber o seguinte, você que acompanha as últimas COPs aí, essa aqui é a chamada COP da implementação, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os projetos e o porquê da sua visita aqui na COP. Essa é a minha segunda COP, eu tive o prazer de estar na última COP, onde a gente fechou o artigo 6º do Acordo de Paris, e é um passo super importante para a agenda global e para o Brasil. E nós, como Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, a gente tem a obrigação de liderar a agenda, não só em termos locais no Brasil, mas a termos globais. O tema da transição energética, da sustentabilidade, é uma baita vantagem competitiva para o nosso Brasil. E quando a gente fala de desenvolvimento hoje, qualquer conversa passa por sustentabilidade, passa por qualidade de água, por questão social, por emissão climática. Então isso está no coração da estratégia do banco. E a gente veio aqui mostrar que o Brasil fez bastante coisa de um ano para cá. O Brasil já fez a lição de casa, eu falo sempre para todos os meus entrevistados aqui, o Brasil está com a lição de casa em dia e eu queria saber de vocês como convencer os países, principalmente os países ricos, porque é de lá que tem que vir o dinheiro para a gente fazer, implementar tudo isso que se discute nas COPs. O que a gente costuma dizer é que nada como o tempo e a realidade dos fatos. As narrativas ficam por aí, mas os fatos são prevalecentes. E aí quando a gente vai falar de sustentabilidade, o BNDES é o terceiro maior financiador de energia limpa do mundo. Por que isso? Porque justamente o Brasil é um país grande com matriz de energia renovável. O BNDES hoje está gerindo a maior carteira de concessão de ativos ambientais do planeta. São 15 milhões de hectares entre manejo florestal e concessão para visitação. Por que isso? Porque o Brasil tem o maior maciço florestal do planeta. O BNDES hoje projetou e está fazendo financiamento do maior investimento de impacto ambiental urbano que a gente tem conhecimento da América Latina, que é o quê? O projeto da SEDAI no Rio de Janeiro. A gente está passando por uma revolução no saneamento brasileiro. O BNDES anunciou recentemente uma chamada de compra de crédito de carbono, 100 milhões de reais. Recebemos 500 milhões de demanda. Então, assim, posso dar aqui mais uma série de exemplos de que falo com conhecimento do que nossos pares, bancos de desenvolvimento, estão fazendo pelo mundo e o que a gente tem apresentado. Desafio grande pela frente, muito o que fazer, mas digo e garanto, estamos na ponta dos cascos aí executando exemplo a nível global. Pois é, eu falava aqui com o Caio Penido, que é do IMAC, lá do Mato Grosso, e eu sempre digo o seguinte, a única verdade que existe é a realidade, né? E a realidade é que o Brasil está realmente fazendo a sua parte, e a realidade é que o Brasil tem aí 66% de sua área original preservada, coisa que é muito difícil de encontrar no mundo. Então, até por isso, a gente precisa, eu falava com o Caio, o Caio falou assim, ó, o Rio
risco dos outros países é quase zero. É que eles não têm floresta, por isso que é quase zero. O nosso é diferente, né? E ainda bem que hoje o mundo está valorizando os serviços ambientais. Com certeza. Ainda bem que hoje a gente está abrindo o mercado de crédito de carbono e esses serviços ambientais passarão a ser valorizados de forma economicamente. E, por exemplo, o que a gente quer fazer para deixar isso claro? A partir do final do ano que vem, daqui a um ano, nosso objetivo, a gente não consegue garantir que vai executá-lo, mas é um objetivo desafiador, mas que 100% do financiamento do BNDES vai ter a contabilidade de carbono associada àquele financiamento. Se você financia uma ponte, uma linha de transmissão, um caminhão, o banco vai contabilizar o carbono daquilo ali na hora do empréstimo. E por que a gente quer fazer isso? Para trazer a realidade dos fatos. Na hora que a gente começar a contar o nosso carbono, seja o banco, seja o pecuarista, seja o agricultor, seja o empresário da indústria, a gente acha que tem uma chance de, na verdade, a agropecuária ser uma da solução para o carbono mundial. Quem sabe a floresta brasileira, hoje tão criticada, vai ser uma solução para o aquecimento global de forma economicamente reconhecida. Então a gente está fazendo essa iniciativa de que daqui a um ano contabilizar todos os carbonos, por quê? Para ter um dado mais concreto, um dado mais realístico e que o empresário na ponta possa mostrar, ó, tá aqui meu carbono, ó. Ele é tanto, 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 tanto. Não alguém que vem lá de fora para dizer para a gente quanto é. Parabéns, realmente você trouxe boas notícias aqui. A gente sabe, o agronegócio é uma fonte de boas notícias e quando a gente fala de sustentabilidade no Brasil, a gente não tem como deixar de falar de um grande problema, que o grande problema, na verdade, ele está não no campo, o grande problema está nas cidades. As cidades têm problemas de saneamento e eu acho que vocês estão também nessa direção, resolvendo essa parada, passa por financiamento. Não, passa não só por financiamento, mas por boa regulação, segurança jurídica e financiamento. Isso o presidente Bolsonaro deu um exemplo de como fazer ao longo desse mandato. Fizemos o marco de saneamento em 2020 e hoje temos um dos maiores projetos de redução da desigualdade da história do Brasil, que é justamente colocar de pé essas obras que vão levar acesso de água e esgoto para as pessoas. Nada como reduzir a desigualdade, como você botar água digna e qualidade lá para elas, e o presidente Bolsonaro deixou esse legado de pé. Pois é, eu vi aqui mesmo no stand um vídeo muito legal de Águas do Rio falando justamente sobre isso. É emocionante ver as pessoas que nunca tinham acesso à água nas suas torneiras, elas terem acesso. Isso é um trabalho maravilhoso que vocês estão participando. Exato, e mostrando que a ideologia de que quem está fazendo é o setor privado, o setor estatal, ela não serve para nada. O importante é se a população está sendo atendida. Então, esse novo marco regulatório, em que agora as empresas privadas, em parceria com o Estado, estão fazendo chegar lá, quebra essa barreira ideológica. Então, se você pensar no cidadão, pensar quem está sendo servido, esquecer se é público ou privada, e, acima de tudo, manter a disciplina fiscal para que os recursos financeiros fluam é fundamental. Então, tira essa ideologia de público-privado da frente, faz bons projetos e mantém a disciplina fiscal, que o recurso flui para o Brasil como a água corre para o mar, né? É isso aí. Ô Gustavo, obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Carlão, adorei sua conversa, você é um cara muito preparado, parabéns, e que eu espero que você continue contribuindo muito para o Brasil ainda, viu? Obrigado, essa jornada é longa. O presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 com uma abertura de uma nova agenda no Brasil, e aí temos décadas pela frente para continuar o trabalho, seja onde for. Então, obrigado aí pela parceria e pelo papo super agradável. Obrigado. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Gustavo Montesano. O Gustavo Montesano, que é o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Importante. Paulo Guedes, olha só que entrevista top, hein? Valeu, gente. Fui!